Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Isso aí. Bom, para começar, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, aí a Bíblia de papel e a Bíblia no celular, no iPad, em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, do versículo 19 em diante, está na nova versão transformadora, NVT. Tá? E então, diz assim a palavra de Deus, do 19 até o final do capítulo, até o versículo 26. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se de pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Bem, irmãos, Bom, uma igreja cheia de graça, uma igreja cheia de graça. Vamos imaginar, primeiro assim, puxa, uma igreja cheia de graça. Como é que poderia ser essa igreja? Uma igreja cheia de graça, bom, só deve ter coisa boa, nessa igreja, não é? Só deve ter coisa boa, porque tem muita graça nessa igreja, Graça pode estar associada o quê? Com alegria, com paz, com confraternização, com perdão, com comunhão, transformação de vida, tudo isso, uma igreja pode estar associada, uma igreja cheia de graça pode estar associada com tudo isso. Bom, então nós temos aqui, essa igreja de Antioquia, era uma igreja de Antioquia que ficava na Síria,
na região da atual Síria, sim, ali ao sul da Turquia, né, que até hoje, né, quer dizer, já há mais de 10 anos vivem, né, uma constante guerra civil, né, isso na atualidade. Mas naquela época, né, o evangelho chegou ali, e na região de Chipre, né, e também na região de Antioquia, e alguns discípulos, veja, até aqui no livro de Atos, durante todo o Novo Testamento, até este capítulo 11, aqui não havia esse nome chamado cristãos, tá? Era só discípulos, eram os discípulos. E aí o que aconteceu? No versículo 19, olha só o que está escrito: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte dele, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Aí você olha assim e fala, mas por que o autor Lucas, né, está dizendo somente aos judeus? Por que isso? Né? Porque isso era o normal. Os discípulos de Jesus até então estavam entendendo que era normal, e o normal, eles entendiam que o normal era o certo. O normal, o certo é que o evangelho seja pregado aos judeus. Claro, porque, né, a salvação vem por meio dos judeus. Jesus era judeu, não é? E todas as ricas tradições, né, de transmissão da palavra, os profetas, todo mundo, todos eram judeus, todos hebreus. Então é claro, o evangelho naturalmente deve ser pregado aos judeus, obviamente, não é? Mas diz o versículo 20, contudo, alguns saíram da caixinha. É isso que está escrito? Não, saíram da caixinha não. Contudo, alguns discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos que não eram judeus. Não eram judeus. Então, como que nasceu, né, essa igreja de Antioquia? Né, nasceu quando alguns começaram a pregar para os gentios, para os não-judeus. Começou assim. Eles começaram a fazer diferente. E aqui eu quero dizer o seguinte: nem tudo que é diferente é errado. Nem tudo que é diferente é errado. Mas puxa vida, né, os discípulos começaram a pregar para os gentios e tal. Aí a igreja de Jerusalém já ficou assim, opa, peraí, o negócio tá fugindo do nosso controle aí. Né? O evangelho está sendo pregado para quem não é judeu, e agora? Não é? E agora, o que a gente vai fazer? Eles vão ter que se circuncidar? E agora eles vão ter que... nossa, a gente vai ter que ensinar tanta coisa para eles, né? Como, né, fazer um culto ali no templo. Gente, esse pessoal aí tem muito que aprender, gente. Espera aí, não é bem assim não. Espera um pouquinho, mas não deu para parar o que estava acontecendo, porque o pessoal começou a se converter. O pessoal começou a crer em Jesus e se converter, aí tal, e aí então, veja, e nesse caso, o diferente era o certo. Tem coisas que são diferentes, que são erradas, não é? São erradas, porque são pecados, tá certo? Mas, e tem coisas que são diferentes, que não está certo nem errado, apenas diferente. E tem coisa que é diferente e está certo. E nesse caso,
esses discípulos que saíram do normal, do costumeiro, do tradicional, eles rompem com o tradicional, porque eles vão pregar para os que não eram judeus. Imagina, queridos, pregar para quem não é judeu, pregar Jesus para quem não é judeu. Não é chegar e falar assim, olha, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? E tal, o Filho dele, Jesus, veio ao mundo. A pessoa fala, pera, calma, peraí, como assim? Eu tenho ouvido falar pela nossa tradição grega, né? Mitologia, né? Que foi Zeus, né? Zeus que, né? Tal, aí se misturou com a terra e tal, e tem o Poseidon também, né? E aí tem... Não, peraí, não é bem assim. Eles tinham que desconstruir toda a mitologia e tal. Mas veja o que aconteceu, eles foram e pregaram para os gentios. E isso estava previsto já? Estava previsto, estava profetizado, né? Profetas do Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, não é? Disse, né, profetizou que o Evangelho chegaria, né, luz para os gentios, luz para aqueles que não são judeus. Então, e Jesus falou o quê? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, né? Não só tanto em Jerusalém, não só em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, que já era um progresso, porque Samaria já era uma mistura, né, de judeus com gentios, né? Então tinha os mestiços ali, né? E sair de Samaria, pronto, aí é gentil puro, né? Gentil puro, quer dizer, para o judeu ouvir isso daí, gentil puro, é meio estranho, né? Não, tem que ser judeu puro. E agora você vem falar de gentil puro, mas era gentil, sem nada a ver com o judeu. O judeu até admitia o prosélito, né? Quem era o prosélito? Era aquele que aderia ao judaísmo. Aquele que não era judeu e aderia ao judaísmo. É a mesma coisa dizer, por exemplo, numa igreja Nikkei, numa comunidade Nikkei, que um brasileiro que não tem nada a ver com Nikkei, começa a tomar misoshiro, comer natô, mas nem todo japonês come natô, né? E tal, né? Né? Começar a cumprimentar assim, né? Ohayou gozaimasu, né? Fala assim, olha, esse daí é um prosélito japonês, né? É um prosélito, ou seja, é um estrangeiro que se japonesou, né? E sabe falar a língua e tal, e sabe até fazer shuji, né? Aqueles, né? Com sumi, né? E tal, sabe escrever, tem a técnica, né? Aí da escrita japonesa, né? Do pincel, fala, puxa vida, né? Olha só, então o judeu admitia um prosélito, mas admitia um gentio, né? Os cristãos, né, os discípulos de Cristo, falam, não, peraí gente, esse negócio é tão bom, mas é tão bom só para os judeus, nada de gentil. Agora, você imagina, quando a igreja de Jerusalém ouviu falar, falou assim, opa, peraí, ô Barnabé, vai lá fiscalizar lá, supervisionar aquela igreja que o pessoal está fazendo, acho que tudo errado, hein? O negócio saiu fora do controle da gente. Vai lá e ó, acerta os ponteiros lá. Chegou lá, Barnabé chegou lá, né? Imagina Barnabé numa igreja de Antioquia, no momento do louvor. O louvor, né? Será que na igreja de Antioquia o louvor tinha a melodia e o ritmo das músicas judaicas? Ou eles tiveram que fazer uma adaptação, ou eles tiveram que fazer uma contextualização dessas músicas. Olha que interessante.
Mas se o pessoal dissesse, não, eles vão ter que fazer circuncisão, eles vão ter que, né, cantar e dançar como um judeu, vão ter que recitar os salmos, né, de Davi, vai ter que fazer tudo que a gente já fez até agora. Não é assim, né? Não é chegar e querer sentar na janela, não. Eles têm que passar por tudo aquilo. Será que foi isso? Quando a igreja de Jerusalém entendeu que o diferente era a vontade de Deus, até os opositores deram glórias a Deus. Barnabé chegou lá, ao invés dele, né, cercear, ao invés dele cortar as arestas, né, e tal, ele chegou lá e caiu na graça. Caiu na graça, maravilha, imagina lá o momento do louvor, né, do gentil, da pessoa, né, e tal. Irmãos, estou falando isso porque imagina no tempo do avivamento que aconteceu na tribo dos Zulus, né, no século 20, quando o evangelho tomou conta, conquistou os corações dos Zulus, ali no sul da África, queridos, era 4 horas, 5, 6 horas de louvor, e aquela turma lá com seu gingado e tal. O evangelho chegou lá e se infiltrou naquela cultura. Meus irmãos, olha, hoje quando você vai realmente num culto ali na África, não vai esperar que você vai ficar sentado assim não. O pessoal já fica de pé lá e quando começa a louvar a Deus, é um giro para cá, é uma rodopiada para lá, né, e tal. Irmãos, eu sou duro, não tenho aquele gingado, né, que Deus deu para algumas pessoas, tá certo? Então tenho, irmãos, se eu fizer aquilo dali, eu vou quebrar com a minha lombar, a minha lombar vai para o espaço, né? Então imagine, irmãos, a igreja de Antioquia. Opa, saiu aqui, ó. Só porque eu ginguei um pouquinho, saiu. Acabou, queridos, olha só por isso, olha, eu quero dizer o seguinte, né, eu acho que é muito apropriado dizer isso aqui, eu dou razão para você, que está estranhando aqui, a igreja, né, mudou a liturgia, gente, que é isso, a turma está, né, só falta apagar as luzes aqui e tal, ficar tudo escuro, né, e tal. Olha, eu fui numa igreja, lá em Poços de Caldas, fui numa igreja, irmãos, quando eu entrei lá, parece que eu estava entrando numa night. Mas era uma igreja, viu? Acredita, era uma igreja. Tinha umas luzes assim, tal, para lá e para cá. Eu falei, eita, nossa, daqui a pouco vai descer um disco voador aqui, vai, né? Mas olha, irmãos, foi muita graça do Senhor ali, os irmãos louvando a Deus, uns chorando, uns se quebrantando. Foi um negócio, eu falei, gente, aqui também Deus está atuando. Deus está atuando aqui. Né? Tem umas igrejas assim que a gente olha, visita, umas igrejas assim meio diferentes, sabe, irmãos? Meio diferente do que a gente está acostumado. Mas não quer dizer necessariamente que eles estão errados. Pela nossa visão, eles podem até não estar certos. Mas se a igreja está caindo na graça de Deus e na graça da comunidade, porque quando os não discípulos, quando a comunidade ali, o bairro, a cidade começou a ver a igreja de Antioquia, começou a ver os discípulos de Cristo, eles perceberam, falaram assim, eles são cristãos. Eles seguem um estilo de vida que lembra Cristo. Mas eu dou razão. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, se você está sentindo diferença, e essa diferença está lhe incomodando, essa diferença está realmente fazendo
né, tudo possível para te distanciar da comunhão. Você tem razão nesse ponto, porque isso é normal. É normal. Mas necessariamente não quer dizer que Deus deixou de atuar, que Deus deixou de fazer com que a obra acontecesse. Eu, no ano passado, visitei a minha mãe, passei 3 semanas com ela, né? Comi maniçoba, tomei tacacá, né? Sopa de cupuaçu, mas, vitamina, né? Suco de cupuaçu, mousse de bacuri, tudo isso. Mas sabe o que eu notei? Minha mãe tem 80 anos. E ela foi criada, foi acostumada, né, naquele cristianismo do início do século XX. Né, naquele cristianismo, quando os missionários levaram ali os hinos do cantor cristão, que em japonês é seika, né? Até cantei seika, alguns hinos com ela, né? Lembrando aqueles momentos e as lágrimas rolavam. Mas a igreja que ela frequenta hoje, que é a igreja cristã evangélica da Amazônia, ali do pastor Josué Rissamitsu, né, pessoal lá, queridos, uma igreja diferente. Eu ia dizer uma igreja, uma igreja carismática, mas não é carismática, é uma igreja diferente, né? Tem alguns ares que nem os nossos aqui, né? E aí eu ficava pensando assim, falei, mãe, a senhora gosta de ir para a igreja? Mas é época de pandemia, agora não, Covid não me pega. Covid não me pega, né? E taca a máscara aí, taca aí lá, louvar a Deus, né? Lá tem tradução simultânea, né? Então ela põe o fone e fica lá. E louva a Deus e tal. Eu falei, puxa, olha só que maravilha. Que maravilha. É Deus fazendo algo, porque ela está vendo o quê? Ela está vendo os netos dela louvando o Senhor. Ela está vendo os netos dela ministrando louvor ali. Ela está vendo os netos dela fazendo a obra de Deus, não só no contexto do culto da igreja, mas também na vida do dia a dia, no meio profissional, demonstrando a luz de Jesus que é. Olha que maravilha. Então ela está vendo o quê? A graça de Deus atuando ali. O que é que tinha nessa igreja de Antioquia cheia de graça? Tinha vidas convertidas, queridos. Aqui no versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Queridos, a gente lendo assim, a gente fala assim, mas tá bom, converter. Queridos, não é pouca coisa não. Imagina, né, alguém envolvido, né, nos rituais do espiritismo, nos rituais de Umbanda, nos rituais budistas, nos rituais shintoístas, né, alguém ateu, né, alguém, né, altamente dotado na ciência, mas que não conhece a Deus. Imagina pessoas de diversas crenças, né, etnias e culturas, né, imagina as pessoas assim, né, viveram a vida inteira assim. Aí chega alguns discípulos e começam a falar de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo. Eles veem aquilo dali, todos os argumentos, toda a sua vivência, toda a sua tradição cai ali como se fosse nada, e as pessoas são dominadas pelo convencimento do Espírito de Deus para adorarem somente ao Senhor.
Imagina, é fácil um budista arraigado na sua tradição, que acende lá o incenso, nas cerimônias fúnebres, está acostumado, e toda a sua família faz isso. É fácil uma pessoa dessa largar tudo aquilo para dizer, eu sigo somente o Senhor Jesus. É fácil isso? Não. Não é fácil. Mas aqui o que estava acontecendo? Pessoas assim, dificilmente iriam deixar toda a sua cultura do dia para a noite para adorar somente o Senhor. Nós estamos falando, não é de judeus, estamos falando de gentios, estamos falando de pessoas que não tinham nenhuma afinidade com a tradição judaica. Essas pessoas estavam se convertendo. E aí, se estavam se convertendo, a ética também mudava. Eu imagino casamentos poligâmicos caminhando para o princípio da monogamia. Eu vejo aqui, estátuas, imagens sendo destruídas, livros de feitiçaria sendo queimados. E é isso que eu vejo aqui nesse texto. Eu vejo o quê? Eu vejo a prostituição cultural ou cultica, Porque várias religiões misturavam, a liturgia de oferecer sacrifício no templo e também de colocar as suas preces, as divindades da fertilidade. E tinha as sacerdotisas do templo, que ofereciam os seus corpos como ritual para efetivar a fertilidade das terras, das plantações. Eu vejo essa prostituição cultica caindo. E as pessoas chegando e adorando somente o Senhor. E aí precisou do quê? Precisou da palavra. E como precisava da palavra, Barnabé chamou alguém que podia dar conta do recado. De coordenar, núcleos de estudo bíblico, classes de ED, para ensinar a palavra. Porque não espere os irmãos que simplesmente, eu creio em Cristo, agora amanhã mudou tudo. Amanhã eu estou queimando estátua, amanhã eu estou deixando a prostituição cultica, amanhã, como se diz, amanhã eu estou, até ontem eu era sonegador de imposto, hoje eu estou pagando os impostos direitinho, até ontem eu fazia nos meus negócios o jeitinho brasileiro, mas agora eu estou, agora eu sou um cristão ético mesmo, é na palavra, não é do dia para a noite, tinha que ter um ensino. Aí depois do ensino falar, puxa, a palavra do Senhor está dizendo isso? Pronto, acabou, agora é a palavra, agora eu vou seguir na palavra. Tá? Então tinha que ter ensino, Então tinha vidas convertidas. Que tinha mais? Tinha alegria contagiante, versículo 23, olha só, ao chegar ali e ver essa demonstração, o Barnabé, demonstração da graça de Deus, ele chegou lá, mas como é que a graça de Deus aparece, gente? A graça de Deus aparece na alegria que essa comunidade tem, olha. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis. Uma igreja cheia de graça, é uma igreja onde a alegria, ela vem mesmo diante das provações. A verdadeira alegria é aquela que é produzida quando
as circunstâncias dizem o contrário. Quando as circunstâncias dizem assim, não, olha só, só tem crise, só tem desgraça, só tem doença, só tem desemprego, só tem depressão. Não, mas o Espírito Santo vem e aí ele contagia com a alegria. Em japonês é Densensei no Yorokobi. O termo Densen é contagiante, é contágio, né? Então, numa igreja cheia de graça, a Covid pode pegar todo mundo, mas mais do que isso, a alegria começa a contagiar a igreja. Uma igreja alegre, uma igreja onde, puxa vida, o pessoal pode estar com problema, problema financeiro, problema de saúde. Como é que você está? Eu estou bem, olha, tenho umas dores nas costas, mas glória a Deus, o Espírito Santo e tal. E numa igreja cheia de graça, pecados são perdoados, picuinhas, coisas pequenas assim, que começam a causar confusão entre os irmãos, desaparecem. Tem problema? Tem. Numa igreja cheia de graça tem problema? Tem. Mas tem muita alegria. A glória de Deus começa a tomar conta dos corações. Olha só, queridos, essa é uma igreja cheia de graça, numa igreja cheia de graça, as famílias estão cheias de graça, maridos amando suas esposas, esposas, sendo submissas aos seus maridos, submissão no mais perfeito sentido da palavra. Olha, a esposa, que era que nem goteira, só reclamava, agora ficou cheia de graça, agora passou a construir o seu lar. Marido que era, em japonês fala mutsuri, marido que era caladão, só ficava lá assistindo televisão, jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, mas ficava ali, só assistindo o jogo, Agora não, vai ajudar a esposa, vai dar mais atenção à esposa, Por quê? Porque é um marido cheio de graça. Pais e filhos cheios de graça, Pai não impondo nem oprimindo o seu filho, mas amando, e dando suporte para o filho crescer. Olha só, família cheias de graça. Que maravilha, que mais tem nessa igreja? Tem ensino da palavra, eu falei agora há pouco. Tem ensino da palavra. Hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Luiz. Que bom se aqui na igreja tivesse um curso médio de teologia, um curso básico para médio de teologia, Fosse um seminário, um micro seminário aqui, Olha só, aí ia ter gente só firme na palavra, tinha aprendizado da palavra. Veja versículos 25 e 26, E por causa disso, quando Barnabé encontrou Saulo lá em Tarso, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro. Foi um ano de intensivão teológico, ensinando a muitas pessoas. Aí só podia dar o resultado da firmeza, Aí o pessoal falou assim, não, esse pessoal aí são os cristãos. Esse pessoal é diferente. Eles são diferentes. Que mais tinha nessa igreja? Tinha profecia. Ô pastor, aí você está meio pentecostal, hein? Negócio de profecia aí e tal. Lá vem com esse negócio aí, hein? Olha isso, daí é só com os parceiros. Parceiro que gosta de profecia e tal. Mas aqui não tem esse negócio não. Não, tem. Numa igreja cheia de graça, tem profecia, queridos.
Tem ministração profética. Não profetada, né? Profetada é diferente. Profetada é o irmão querendo, né? Dizer para outro irmão como é que ele deve viver de acordo com o que ele acha que tem que ser. Mas não, profecia é diferente. Profecia, o irmão, a irmã recebe do Senhor a visão, a revelação e ministra na vida. Diz assim: olha, meu irmão, o Senhor tem mostrado isso. E aí a gente segue a palavra. A palavra de Deus é o quê? A gente reter aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom. Por quê? Porque pode ser que no meio de uma profecia possa ter ingredientes puramente humanos, carnais. Mas, peraí, eu recebi uma profecia, agora eu quero ver se isso é do Senhor mesmo. Aí você guarda, recebe isso em oração, e aí fala: Senhor, né, confirma essa profecia. Tem profecia. O Ágabo, saiu da igreja de Jerusalém, ele era um profeta, tinha dom de profetizar. Ele saiu de lá, chegou em Antioquia, aí falou assim: vai ter fome em todo o mundo romano. Olha só que coisa. Aí a igreja fez o quê? O que tem numa igreja cheia de graça? Tem também assistência social, tem ação social, né? Porque aqui, então, os discípulos de Antioquia, e a profecia da grande fome se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Aqui o adendo entre parênteses fez a localização histórica dessa fome. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. A fé, ela é provada também e demonstrada por obras. É isso que diz ali na palavra de Deus no livro de Tiago. No livro de Tiago diz: a fé é demonstrada por obras. Por isso que o reformador Lutero, como ele defendia bastante a salvação pela fé e não pelas obras, ele achou que o livro de Tiago não deveria fazer parte do cânon, né, das escrituras. Cânon é tipo uma régua, né? Está fora da régua, está fora do padrão, né? Porque fica enfatizando obras. Só que, né, o pessoal não foi na do Lutero, não, né? O pessoal falou: não, espera aí, Tiago tem que estar no cânon das escrituras. Por quê? Porque ele enfatiza as obras, mas ele está certo. Está certo. A fé, ela não é uma coisa teórica, metafísica, né? A fé pode ser demonstrada por obras, sim. Deve ser demonstrada por obras, né? Por obras é que o mundo vai ver que nós temos fé. É nas nossas atitudes que nós demonstramos que nós temos fé. Então, aqui, e foi o que fizeram. Eles fizeram, não ficaram só no discurso, só na campanha, né? Nós entramos numa campanha aqui. Campanha da grande coleta, para combater a grande fome. Não, eles devem ter feito lá a campanha deles, lá, não sei. E fizeram, enviaram as doações aos presbíteros. Olha os presbíteros aqui, hein? Por meio de Barnabé e Saulo, pegaram, levaram para os presbíteros ali dos irmãos da Judéia. Olha, a igreja em Judéia, igreja de judeus, a igreja dos gentios, ajudando a igreja dos judeus, convertidos a Cristo. Então aqui nós temos o seguinte: bom, mas não vai adiantar nada a gente conhecer a igreja cheia de graça, que foi a igreja de Antioquia,
se a gente não aplicar para nós hoje. O que está faltando para nós hoje? Isso aqui por esse texto aqui, hein? O que está faltando para nós hoje? Faltando profecia? Na hora dos compartilhamentos de oração, quando a gente vai compartilhar a oração, será que a ministração de profecia na vida de uns aos outros? Tem ensino da palavra consistente? Ou é só essa aqui de domingo aqui, no culto de celebração? O que está faltando? Está faltando alegria contagiante? Está faltando conversão de vidas? E quando se fala em conversão de vidas, vidas convertidas, não estou só me referindo a quem nunca foi cristão, nunca foi discípulo, nunca foi convertido. Eu estou falando até mesmo de nós. Às vezes nós temos 50 anos de igreja, isso eu digo por mim, tá? 50 anos de igreja, não tenho 50 anos de igreja, tá? Eu tenho 44 anos de igreja. Está quase lá, também não faz muita diferença, né? Mas os irmãos acreditam que tem muitas coisas ainda na minha vida que eu tenho nesses últimos anos experimentado por transformações de vários itens da minha vida. Muita coisa, muita coisa. E tem coisa que eu aprendi, pratiquei e deixei de praticar. Então volta lá na base e fala, opa! Porque para desviar do caminho é muito rápido. E quando eu falo desviar do caminho é assim, vindo para a igreja, pregando, ensinando e a gente ainda assim desvia. Tá? Então a gente tem que estar ligado mesmo na palavra. Tem coisas que a gente precisa se converter. Converter. Né? Não basta estar salvo. Tem que se converter mesmo. Eu já estou salvo. Não é? Eu já estou salvo. Então tá bom. Não, tem que se converter, né? Quando eu cheguei aqui na Holiness, né, que eu vim da Igreja Batista, aí eu falei para o pastor Luiz, né? Falei, pastor, na Igreja Batista, uma vez salvo, sempre salvo. Aí o pastor Luiz falou assim, na Holiness não, uma vez salvo, você tem que garantir aí dia após dia. Eu falei, eita, nós, então, volta tudo aí, vamos repensar algumas coisas, né? Vamos repensar algumas coisas. Tocou lá na base. Né? Mas é isso mesmo, né? Aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia, né? Porque pode ser que você precise voltar lá às bases, né? Então, é isso daí. O que está faltando aqui na nossa igreja? O que nós poderíamos fazer para que nós sejamos uma igreja cheia de graça, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de alegria, de vidas se convertendo, né? É um desafio muito grande. Desafio muito grande. Então, nesse momento em que nós vamos entrar no momento da ceia, da Santa Ceia do Senhor, eu quero que você ore aí, no seu lugar, e depois que você orar no seu lugar, né, depois de 1, 2 minutos, você possa dizer para a pessoa que está do seu lado, ou se não tiver ninguém do seu lado, pode ser alguém atrás de você.
que você percebeu com a palavra de hoje? O que te chamou a atenção? E o que Deus está dizendo hoje para você fazer para que a nossa igreja seja uma igreja cheia de graça? Vamos lá. Senhor Deus, neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti. O que o Senhor quer falar para mim? Eu tenho sido um vaso de bênção para que a igreja na qual eu faço parte seja uma igreja cheia de graça. Será que a minha vida tem sido uma vida cheia de graça? Senhor, o que Tu queres falar comigo? Fala agora, Senhor. Eu quero ouvir, não como um questionador, mas como um discípulo submisso. Discípulo obediente à Tua palavra. Não o que outros têm feito ou deixado de fazer, mas o que eu tenho feito ou deixado de fazer. Senhor, que no momento da ceia, no momento da ministração deste memorial, Senhor, há coisas na minha vida que eu preciso me encher com a Tua graça, me encher com a alegria que vem do Espírito Santo, me encher com o perdão que vem do Senhor. Tenho algo que preciso mudar, então fala agora. Eu preciso ouvir. Então agora neste momento, você tenha a liberdade de compartilhar aquilo que Deus falou para você por meio da mensagem. O que me chamou a atenção, o que Deus me fez ver foi isso. Pode compartilhar. Se quem está do seu lado é seu marido, sua esposa, seu irmão em Cristo, seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, né? Eu aprendi hoje isso aqui e eu vou fazer isso aqui. Eu decido fazer isso. Por favor, tenha liberdade de compartilhar. Pode ser uma coisa simples, tá? Não precisa ser tal, não precisa fazer uma tese teológica, né? É nas coisas simples que Deus fala, né? E você que está aí na sua casa, se tiver alguém do seu lado, né? Pode compartilhar. Se não tiver, escreve aí no chat, né? Escreve no chat aí, né? Eu aprendi isso aqui, olha, e eu vou fazer isso aqui. Se o Espírito Santo está mostrando alguma coisa, né? E você quer entrar em profecia, né?
Pode também compartilhar com seu irmão. Pode profetizar. Pode profetizar. Deixa o Espírito falar. Não só entender o que Deus falou, mas também praticar o que Ele falou, fazer o que Ele falou. Eu penso que Shinobu, eu preciso crescer nessa área de profecia. Eu preciso crescer. Eu preciso que Deus faça o meu coração mais sensível para ouvir aquilo que Ele está falando e ter sensibilidade para profetizar. Eu preciso crescer nessa área de profecia. Eu acho que eu sou muito cético, né? Muito cético para essa questão de profecia. Mas aqui a palavra de Deus me disse hoje que numa igreja cheia de graça, tem profecia. Eu preciso crescer na profecia. O Espírito Santo pode distribuir palavras proféticas no meio da sua igreja. E eu quero profetizar agora, eu quero dizer que o Senhor quer, Ele quer que a nossa igreja seja uma igreja cheia de graça. Amém? Amém. Amém. Você que disse amém, você está concordando. Você quer que a igreja cheia, uma igreja do Bosque seja uma igreja cheia de graça. Uma igreja que seja notória, não para se mostrar, mas para glorificar a Deus na área da profecia, na área da ação social. Eu preciso contribuir mais para a ajuda aos necessitados. Se Deus está mostrando, então eu preciso fazer. Eu tenho que fazer e vou fazer. Em nome de Jesus. É isso que Ele está falando para mim agora. Amém? Amém. Tão gostoso quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo. Nós sermos instrumentos vivos. E o instrumento toca o que o instrumentista quer. Não é isso? Os irmãos da música, é isso, né? Pensou os irmãos querer tocar uma coisa e o instrumento falar, não, peraí, deixa eu deixa eu tocar outra coisa. Não. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor está aí com o seu Espírito Santo, né? Fazendo a obra na vida dos irmãos. Eu creio que o momento da ceia vai ser o momento em que, de fato, o Espírito Santo vai estar tendo liberdade para continuar ministrando, né? No seu coração. É isso. Ok, queridos, então, hoje eu vou chamar os jovens, né? Não que eu queira romper com as tradições, né? Mas chamar os jovens, né? Para ajudar a servir a ceia. Então, jovens aí, você que é jovem, quem tiver 16 anos também pode vir, né? É um quase jovem, né? Mas já está na comunhão com os jovens aí, né? Mas aí.
Oxe, mas só tem isso de jovem? Eu vou chorar. Ah, tem a Mari, tem o Gabs, né? Ok. Né? Eu, como coordenador da primeira região, fiz uma pesquisa, né? Sabia que a segunda maior necessidade que os que responderam à pesquisa das igrejas, né, tanto ministros, né, quanto líderes, né, das igrejas, responderam que uma das maiores necessidades das igrejas é, é fazer com que o trabalho com os jovens cresça. Essa foi a segunda maior necessidade das igrejas da primeira região. Então, acho que já passou o momento da gente enfatizar a valorização dos jovens. E uma das coisas que Deus tem me falado nesses últimos dias é assim, sabe, às vezes você olha para o jovem e fala assim, tem muito que aprender. Alguém já teve essa sensação? E eu que sou pai, né, eu olho assim para os jovens, né, olho para as minhas filhas, né, eu tenho uma filha, né, e uma filha adotada, né, que é a Karina, é minha sobrinha, mas é praticamente no dia a dia. Aí eu olho assim e falo, puxa vida, olha, tem muito que aprender. Aí o Senhor me corrigiu e falou assim, você é que tem que aprender. Aí Deus falou assim, você sabe desenhar que nem a sua filha adotiva temporária desenha? Eu falei, não. Você sabe fazer arte e ensinar arte que nem a sua filha sabe fazer? Também não. Então você tem muito que aprender. E às vezes a gente só olha assim, né, na nossa perspectiva, né, e esquece o que Deus está fazendo por meio deles. Então, acho que Deus tem dito assim, começa por aí, começa mudando a tua mentalidade de velho, velho não, né, de uma pessoa que acha que tem muita experiência, né? É velho mesmo, é velho. Tudo bem, então? Então tá certo. Então, olha, quem é que vai participar deste momento? Se você aceitou a Jesus, se você é batizado nas águas, né? Se você é membro da igreja. Se você não for batizado ainda, se você ainda não é membro desta igreja ou de outra igreja evangélica, né? Você pode apenas ficar pedindo a Deus, Senhor, abençoa para que o dia do meu batismo chegue o mais breve possível, né? Aí você, né, não participa por enquanto, né? Mas depois que você for batizado, se tornar membro da igreja, aí você vai participar da ceia. Por quê? A ceia é um momento do culto em que os membros da igreja, né, que se tornaram membros da igreja por meio do batismo, que vão compartilhar, porque nós chamamos de ceia como um memorial do corpo de Cristo Jesus. Tá certo? Ah, eu tomei ceia de engano, eu não sabia, outros domingos aí eu já tomei ceia. E o que vai acontecer comigo? Nada, você está bem, não teve dor de barriga e tal, tá tudo ok, maravilha. Mas saiba que você vai tomar a ceia com significado total quando você tomar a ceia depois que for batizado, tá certo? Tudo bem? Combinado? Então tá. Ok. Então, quem for participar da ceia, por gentileza, se coloque de pé, né, que os nossos irmãozinhos jovens vão estar distribuindo, tá bom?
Ok. Depois eu vou pedir para o Cris e a Karina, né? Levar lá para o... Tá. Tá. É, né? Ah, peraí, deixa eu... Ok. Pegou o pão, Gabi? Pegou? Tá. Então, em memória, né, de Cristo Jesus, vamos comer o pão e beber do cálice. Convido neste momento o irmão Marcos Ogawa, que possa nos elevar a Deus, palavra de oração em gratidão, né? A este momento tão abençoado, momento da ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento que a gente pode estar aqui reunidos na Tua igreja, comemorando, Senhor, a Tua presença aqui conosco. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado, tem olhado, Senhor, para nós com um olhar de Pai. E somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado. Pedimos que Teu Espírito Santo possa estar visitando os que não estão aqui conosco agora também. Pedimos que o Senhor continue cuidando, Senhor, de cada um, de cada detalhe, Pai. Continua cuidando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem-vos assentar. Eu vou pedir que o irmão Cris e a irmã Karina possam levar o vinho e o pão até as irmãs lá os irmãos lá do Bosque Kids, né? Bom, acho que é melhor levar assim, né? Tá, o negai, tá. Obrigado. Obrigado. Recolhimento. Amém. A pastora vai acompanhá-los, né? Obrigado. Eita. Depois eu pego. Não, deixa. Tudo bem, obrigado. Bom, então eu convido a todos mais uma vez a ficar de pé para a ministração da bênção apostólica. Bom, que o amor de Deus, nosso Pai, o amor tão grande, tão contagiante do nosso Senhor Jesus Cristo e a
a consolação e a comunhão tão doce do Espírito Santo esteja sobre toda a tua igreja, os presentes aqui, os que nos acompanham também, online, para todos sempre. Amém. Podemos assentar, pastor.